Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui na minha primeira live aberta no Facebook e no Instagram. Vou esperar só mais um pouquinho para as pessoas irem entrando. Bem-vindos. O Léo entrou aqui no Instagram. Elisângela, Patrícia, boa noite. Maria, boa noite. Gabi, Josi, boa noite, pessoal. Deixa eu arrumar o celular aqui que eu fiz uma gambiarra. Gente, eu estou tanto no Instagram quanto no Facebook, tá? Então, eu vou olhar para as duas câmeras porque eu não consegui colocar o celular pertinho. E eu estou muito feliz por vocês estarem aqui junto comigo. Eduardo, Valdineia, Karine, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live Como ter o emagrecimento de dentro para fora, tá? Vou abaixar o som aqui. Então, gente, primeiro eu gostaria de falar um pouquinho, para quem não me conhece, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha vida aí profissional, né? A transição que aconteceu. Boa noite, Rosenilda. Boa noite, Isabela. Coloca pra sua mãe assistir. Então, gente, vou falar um pouquinho da minha carreira profissional, né? Como aconteceu toda a mudança, porque hoje eu trabalho com isso graças à minha história de vida, graças ao que aconteceu comigo, tá? Eu me formei em 2009 em nutrição, tá? E aí comecei a trabalhei 8 anos na área de nutrição, trabalhei no consultório, trabalhei na prefeitura. Muitos de vocês me conhecem, sabem um pouquinho disso. Fiz pós-graduação nesse período em homeopatia. E o que eu percebi? Eu tinha resultados positivos, porém, eu percebia que assim, quando a pessoa estava emocionalmente afetada, eu não conseguia ajudar ela em relação a ela manter no peso ideal ou até emagrecer. E aí eu falei, não, eu preciso buscar ajuda, tá? Para eu conseguir ajudar o paciente não apenas com a parte de nutrição, porque eu percebi que não estava conseguindo abranger o paciente no todo, né? E aí eu fiz a minha primeira formação em desenvolvimento humano e nunca mais parei de estudar essa área. E quem foi ajudada foi eu. Eu tive a minha história de vida ressignificada, eu aprendi a aceitar a minha história de vida, eu aprendi a perdoar, eu aprendi a aceitar, que eu acho que é o mais difícil, né, às vezes, da gente. E o que aconteceu? Em um mês, né, depois de eu ter aceitado, ter passado pelo processo, eu eliminei 7 quilos dentro de um mês, tá? Então eu era nutricionista e inconsciente eu me sabotava. Boa noite, Dani! Inconsciente eu me sabotava. Quando eu estava triste ou ansiosa ou preocupada com alguma coisa, eu acabava descontando as minhas emoções na comida. No doce, no meu caso, no doce ou no pão, tá? Então, normalmente as pessoas acabam indo tanto para as massas ou para os doces, né? São os carboidratos aí que eu vou explicar o porquê que isso acontece. Boa noite, Raquel, Felipe, Eliana, bem-vindos. Boa noite. Então, gente, o que aconteceu? E aí eu tive essa transformação comigo, né? Eu fui pra estudar para os pacientes e eu que fui ajudada. E aí eu falei, não, eu preciso agora mais do que nunca, eu preciso aprofundar em relação a esta área.
e eu quero levar isso para os meus pacientes também, tá? E aí eu fiz mais 7 formações em desenvolvimento humano, fiz pós em psicologia positiva, estou na 3ª pós-graduação agora, mais outra. Oi, Terezinha, boa noite. E aí eu resolvi trazer isso para o consultório, para o programa, que é o programa PED, tá? Que é o programa que eu criei, que trabalha toda essa questão, não apenas a parte da nutrição, tá? Então o que que acontece? 90% do nosso cérebro, mais de 90% dele, é inconsciente, tá? E o que que acontece? É dominado pelas nossas emoções, tá? E apenas 5% é consciente e racional. Então, quando a gente quer emagrecer, né? Emagrecer apenas trabalhando no racional, apenas o conhecimento, o que que acontece? A gente não consegue, como eu falei, quando aparece um problema, a gente não consegue saber lidar com aquilo, a gente não sabe lidar e a gente desconta as emoções na comida, tudo inconsciente, tá? E isso pode ser a causa dos vícios também, não só em relação à comida, mas em relação a vários outros fatores também. E aí e apenas 5% é consciente, como eu falei. Então não adianta a gente ficar batendo na tecla da consciência, da racionalidade e a gente não trabalhar as nossas emoções, tá? Então é muito importante a gente aprender a trabalhar as nossas emoções também, justamente para quando surgir o problema a gente não descontar eles na comida, tá? Então, antes da gente dar início à nossa live, né, ao tema da nossa live, eu gostaria de dar um recadinho para vocês. Se você não assistiu, não participou ainda da jornada do emagrecimento definitivo, a GED, que aconteceu esta semana, segunda, terça e quarta, tá? Nós resolvemos deixar liberado até amanhã, à meia-noite, vai ficar liberadas as aulas, tá? E eu convido você para participar da jornada do emagrecimento definitivo, está maravilhosa. Aqui hoje eu vou falar um pouquinho do que fala na jornada, mas lá está profundo. Lá tem imersão. Boa noite, Elaine! Que bom que você está aqui. Lá tem imersão, todas as 3 aulas, vocês vão poder se aprofundar, tá? Em relação à ansiedade, em relação a descobrir a raiz do seu problema emocional, que é inconsciente você acaba descontando na comida. Então tá muito boa a jornada, muito legal. Eu trabalho com as 2 partes do cérebro, tanto a consciência trazendo conhecimento para vocês, quanto a parte do inconsciente através das meditações. Então participa, aproveita a oportunidade. Quem não tem o link aí, se quiser solicitar para mim, pode pedir que eu envie o link para você fazer a inscrição e participar, tá bem? Então, é isso. Vamos dar início, então, à nossa live de hoje. E eu gostaria de trazer, Tia Nilva, boa noite. Eu gostaria de trazer um dado, gente, em relação à obesidade, né, o aumento de peso no Brasil. De acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2019... foi avaliado o número de pessoas acima do peso no Brasil, tá? Então, de cada 10 brasileiros, 6 brasileiros estão acima do peso. Então, esse número é muito alto, né? A gente sabe que assim, é muito preocupante e a gente vai aprofundar um pouquinho em relação a isso. Em 2019, 96 milhões dos brasileiros estavam acima do peso, tá? Agora, 2021, com certeza, esse número piorou um pouquinho mais, certo? E aí, gente, o que que acontece? Hoje em dia, por que que isso aconteceu, né? Se a gente for analisar, se a gente for olhar a história lá pra trás, dos nossos avós, dos nossos bisavós, a gente pega as fotos lá de trás, não tinha pessoas obesas, né? A gente não via nas fotos.
Na força, no amor, vou mudar. Isso aí, Elaine, vai mudar sim, estamos juntas, tá? Boa noite, Patrícia, Edna. Gente, ó, eu estou tanto no Instagram quanto no Facebook, tá? Então, às vezes eu vou conversando com os dois ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu? Foi a partir da Revolução Industrial, tá? Que depois da Segunda Guerra Mundial, eles começaram, para reerguer a economia, eles começaram a industrializar os alimentos, várias coisas, mas principalmente os alimentos. E colocaram um monte de corante, conservante, excesso de sódio, de gordura nos alimentos. E aí o que aconteceu? Não apenas a parte nossa, não apenas a nossa alimentação mudou com essa revolução industrial, mas a nossa vida num todo, né? Hoje em dia a gente vive numa correria, ninguém tem tempo para nada, o estresse é muito comum, a ansiedade piorou, né? A gente sabe, o número de pessoas com depressão também, infelizmente, cada vez está aumentando mais, tá? E o que essa indústria alimentícia acabou oferecendo, né? Alimentos com muita gordura, com muito excesso de carboidrato simples, muito açúcar. E a nossa comida de verdade, né, que é o nosso alimento, a nossa comida de verdade acabou sendo deixada de lado. Boa noite, Lu, Edna, tia Cleusa. E aí, gente, o que acontece? Eu fiz uma colinha aqui pra dar uma olhada se eu esquecer de alguma coisa. Então, hoje em dia, a gente tem uma dualidade, certo? Hoje em dia, a gente tem conhecimentos. Eu acho que a grande maioria das pessoas tem muito mais conhecimentos em relação tanto à parte de alimentação saudável quanto de hábitos saudáveis também. A gente tem esse conhecimento, certo? Só que o que acontece? Porque a maioria das pessoas não conseguem colocar esse conhecimento em prática, tá? Por que eu não consigo colocar esse conhecimento em prática? Porque justamente aí entra na questão lá que eu falei que afetou também com a Revolução Industrial, né? Que é a nossa correria. Gente, eu derrubei o celular, tá tudo bem. Deixa eu só arrumar aqui. Vocês estão aí ainda? Derrubei o celular, é normal, gente. O meu lado, eu tenho um lado desastrado, meu lado sagitariano. Intensa. Tá tudo bem? Manda um ok aí pra mim, pessoal do Instagram. Então, o que acontece? Aí as pessoas estão estressadas, tá? As pessoas acabam ficando muito estressadas, esgotadas emocionalmente, ansiosas, às vezes não sabe lidar com as suas emoções pelo estilo de vida que a gente anda vivendo, tá? E o que acontece? Aí a pessoa vai, né, aquele dia que ela tá triste, tá um pouquinho preocupada, ou tá esgotada, trabalhou demais, e aí ela pensa assim, eu mereço comer um docinho, eu mereço comer um lanche, mereço comer uma pizza, qualquer coisa nesse sentido. Boa noite, Rosana. Qualquer coisa nesse sentido. E aí o que acontece? Você está lá com a sua emoção negativa e você tem uma grande oferta de alimentos industrializados, né? Que são os alimentos ricos em açúcar, em gordura. E aí o que acontece? Você vai lá e consome esses alimentos, certo? E aí você come esse alimento, esse docinho, vamos dar o exemplo do doce, que nós, mulheres, temos uma tendência maior da gente ir para o doce, tá? Ou para as massas, e os homens têm uma tendência aí para a cerveja, tá? E aí você come aquele docinho, né? Você tá triste, aconteceu algum problema, tá chateada, você vai lá e come aquele docinho no momento, isso vai me dar um prazer, né? Vai me anestesiar ali no momento. E aí o que acontece? Na hora que eu como aquele alimento, me libera uma descarga muito grande de neurotransmissores, tá? E na hora que libera essa descarga de neurotransmissores, o que acontece? Eu vou ficar muito bem, eufórica, eu vou ficar feliz, vai me dar uma sensação de prazer, de bem-estar muito grande.
Só que esses alimentos, da mesma forma que eles liberam os neurotransmissores de uma forma muito rápida, né? Dá até um esgotamento, é isso que acontece depois. Depois do esgotamento, o que acontece? Cai, tá? Cai os seus neurotransmissores, e aí o que vai acontecer com você? A gente vai ficar triste, vai ficar mal de novo, né? A gente vai ficar emocionalmente afetado, a gente vai ficar pior do que antes. E aí o que seu cérebro entende? O que seu cérebro pede? Responde aí pra mim, tá? Patrícia, boa noite. Exatamente isso. É como se fosse uma premiação após trabalhar muito ou após uma situação de estresse. Exatamente. E aí depois que caem os neurotransmissores, o nosso cérebro, boa noite, Selma, o nosso cérebro, ele vai pedir para você comer de novo o docinho ou a massa, né? Como eu falei, cada um vai numa coisa específica. Então, você vai lá e come, tá? Aí você come de novo. E aí você sente aquele prazer, aquele bem-estar no momento de novo. E aí depois cai de novo. E aí o que acontece? Você não tem só o seu problema raiz, né? Você não tem só aquele problema. Oi, Val, boa noite, querido, meu amigo. Você não tem só aquele problema raiz. Você tem aquele problema, tá? Que tava te perturbando, te deixando mal, mas o problema do excesso da comida, tá? Tanto em relação à questão dos doces, no caso, porque, por exemplo, ou doce ou massa, por quê? Porque vai fazer eu engordar, tá? Certo? Porque você não vai comer só um pouquinho, né? Quando você tá no ciclo do vício, você come muito, tá? Então, você vai engordar, você vai ficar emocionalmente afetado, porque vai ficar no alto e baixo em relação aos neurotransmissores, não fica uma coisa equilibrada. A sua saúde também vai ficar muito ruim, tá? Então, acaba afetando o seu sistema no todo. E você tem 2 problemas graves aí, tá? Então, Tati, mas como que eu vou resolver isso? Primeira coisa, você tem que aprender a quebrar esse hábito, tá? Toda vez que você estiver vibrando na emoção negativa, né? Vibrando, sentindo a emoção negativa, o sentimento negativo em relação à comida, em relação em relação à vida. Gente, eu sou muito visual, eu fico lendo e eu não consigo prestar atenção. Mas aí eu tento ler e ao mesmo tempo eu tento ter o raciocínio. Então, quando eu estou na emoção negativa, o que eu tenho que fazer? Né? Primeira coisa, eu tenho que trabalhar a minha raiz emocional. Essa raiz emocional, ela pode acontecer, ela pode ter vindo não apenas desse momento agora, tá? Esse problema emocional, ele pode ter acontecido lá, talvez desde a minha infância ele venha acontecendo. Então, eu vejo, por exemplo, no consultório, pessoas com perfil de muito doadoras, né? São pessoas que às vezes têm um perfil assim de fazer a vida acontecer, sofreu um pouquinho às vezes lá atrás, e aí a escolha que ela teve é ir pra vida, é fazer acontecer, e ela faz acontecer a vida mesmo, né? Não tem tempo ruim, só que são pessoas que esquecem de cuidar de quem? Elas esquecem de cuidar de si, tá? Elas cuidam e resolvem problemas de todo mundo, tá? São pessoas que acabam vivendo um pouquinho na ansiedade, certo? Elas resolvem problemas de todo mundo, elas aprenderam apenas a doar e não sabem o que? Receber. Eu já vibrei muito nessa frequência, eu já passei por essa situação, já tive a síndrome da boazinha, de vez em quando eu me pego ainda nessa síndrome, dou um jeito de equilibrar, tá? Por quê? O que acontece? E isso leva a pessoa a ficar na ansiedade, tá? Então, uma das causas da ansiedade, né, que eu vejo que é um dos grandes motivos que as pessoas falam que não conseguem emagrecer, é isso. As pessoas querem pegar os problemas de todo mundo para tentar resolver.
tá? Elas não sabem soltar, né? Na verdade, essa pandemia, ela mostrou pra gente que a gente tem controle apenas, né? Todo mundo sabe disso, mas a pandemia veio para reforçar. No que a gente tem controle? Apenas sobre nós, sobre as minhas escolhas, tá? Não adianta eu querer achar que eu tenho controle sobre a minha mãe, sobre os meus filhos, o meu pai, o meu trabalho. O trabalho eu tenho controle em relação às escolhas que eu faço, né? Mas as pessoas que trabalham comigo ali, então o que acontece? Você às vezes fica vibrando nessa emoção, né? Nessa vibração aí de querer controlar tudo e todos. E aí isso faz você ficar na ansiedade, tá? E aí o que acontece? A pessoa vai lá para emagrecer e aí elas querem ter resultados rápidos, né? Porque quer estar sempre no controle. A balança não elimina. Mas, gente, se você quer ter o emagrecimento de dentro para fora, você tem que aprender a mudar de dentro para fora. Não vai adiantar você querer mudar apenas o seu externo, apenas os seus hábitos. Faz sentido, gente? Dá um feedback aí pra mim. Se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Beth, boa noite. Lu, se vocês estão acompanhando o meu raciocínio aí em relação a isso, tá? Em relação à ansiedade, como eu falei, tá? Então a gente tem que aprender a soltar. O segredo é esse, aprender a soltar, aprender a não ficar absorvendo, tá? Não ficar tentando resolver tudo para todos, aprender a que também? Receber, tá? Para com esse negócio de ficar só doando. Se você não tiver equilíbrio do dar e receber, tá? Você não vai ficar bem, você não vai estar feliz, porque sempre você vai estar ali na questão, né, no desequilíbrio. Você só... E o que acontece com pessoas muito doadoras, né? Elas doam, não sabem receber. O que acontece com aquele que recebe? Normalmente acontece alguma coisa negativa que a pessoa faz com o doador para equilibrar o sistema. É muito louco falar isso, mas é isso que acontece. Então, assim, a primeira pessoa que tem que nos amar, nos aceitar e nos reconhecer somos nós. Não são os nossos pais, não são os nossos professores, colegas de escola, amigos, não é ninguém externo. Primeiro começa comigo, depois vai reverberar lá fora. Deixa eu só parar para ler os comentários, senão eu não consigo dar continuidade. Super, desenvolvi ansiedade fora do normal nos últimos 2 anos e vejo muito reflexo no corpo e em meus hábitos alimentares, principalmente na balança. Exatamente, Val. E aí o que acontece? Às vezes isso acontece, essa ansiedade, porque a gente, sem perceber, a gente desenvolve essa habilidade de resolver problema, como eu falei. E aí, como você tem essa habilidade, você começa a querer resolver problemas não só dos seus, mas você começa a resolver problemas de várias pessoas, né? E aí a gente acaba não dando conta de resolver e ainda atrapalha a evolução do outro, tá? Porque não que você não possa ajudar, claro que possa, mas de forma consciente e que você não pegue o problema do outro para você, tá? Que você ajude ali, mas de forma assim, não pegar para você. O que o outro tem que passar, ele vai viver de acordo com a consciência que ele tem ali, né? E você pode ajudar, lógico, com um conselho, às vezes até uma oração, não sei, mas não pegar para você resolver, tá? Só se o outro não tiver condição, consciência mesmo, aí tudo bem, certo? Então é aprender a ter equilíbrio do dar e receber, aprender a se priorizar, tá? Um dos grandes problemas das pessoas que não conseguem ter o emagrecimento de dentro para fora é porque as pessoas, elas colocam tudo como mais importante do que elas, tá? Então a família é mais importante, o trabalho é mais importante, os amigos são mais importantes. E aí você vai virando tudo de cabeça para baixo, porque isso não fica na ordem correta. Inconsciente, você tem que anestesiar suas dores emocionais, a sua bagunça emocional com o quê? Com comida, doce, chocolatinho, né? Chocolate
tem um lado bom que eu vou falar daqui a pouco. O doce, as massas, e como eu falei, os homens, não só homens, mas muita gente vai na cerveja também, tá? Patrícia, exatamente, querer resolver tudo para todos, ser perfeccionista gera ansiedade, desconta na comida, já que ela traz prazer e bem-estar. Muito bem falado, Patrícia. E eu vou aproveitar e vou comentar em relação a essa questão que você falou do perfeccionismo também, tá? Outra questão que eu vejo é as pessoas muito 880, né? São pessoas que assim, quando elas querem, resolvem fazer o tratamento de emagrecimento, elas têm que fazer o tratamento. Então eu vou fazer 100% a dieta ali, seguindo a risca, né? Então ela faz 100%. Só que assim, gente, a gente sabe que isso não é duradouro, tá? A gente sabe que isso é algo assim que vai durar pouco mesmo, porque ninguém vive nesse radicalismo, é ilusão. Eu, quando eu trabalhava apenas com a nutrição, até eu já tentei, já fiz algumas, a gente aprende mais ou menos isso pode, isso não pode, né? Mas hoje com a nutrição comportamental abriu bem a mente em relação a isso. Então o que que acontece? Aí a pessoa segue certinho e de repente ela sai fora, né? Vamos dar o exemplo de agora, né? Tá na época de pamonha, a gente sabe. Os pacientes estão falando muito. E aí o que que acontece? Ela vai lá, ela come, né, a pamonha e ela pensa assim: ah, não, sacanagem, já errei, agora já que eu errei eu chuto o balde mesmo, já perdi tudo, eu tinha emagrecido, mas eu errei. E o que que acontece? A pessoa volta no que era antes, ela volta com compulsão e ela volta a comer tudo errado novamente. Boa noite, Ju, tô com muita saudade também. Mônica, Marília, boa noite, Gabi. Então, gente, o que que acontece? Aprenda a ter equilíbrio, não ficar no 880, tá? As pessoas ficam muito nesse 880, eu sei que é difícil, né? A gente tem o perfeccionismo, como a Patrícia falou, muito bem colocado também, né? A gente tem esse perfeccionismo e aí a gente acha que tem que ser ali na linha, errei, jogo tudo pro ar. E aí o que que acontece? O grande segredo das pessoas que colocam aqueles resultados, que a gente coloca os resultados lá de emagrecimento, não é que essas pessoas são perfeitas, nunca, jamais. Todo mundo erra, todo mundo tem defeito, todo mundo cai, tá? Todo mundo tem altos e baixos na parte emocional. Só que qual que é a diferença dessas pessoas? Elas não desistem. Desistem que fala? Elas não desistem do processo delas. Elas caem, elas levantam. No outro dia cai, continua. Final de ano, às vezes sai um pouquinho fora, continua, entendeu? Então, às vezes, você está muito nesse perfeccionismo, muito no 880, tá? E eu vou pedir para você vir pro meio do caminho, tá? Não ficar no lá e no cá, vem pro meio do caminho. Tá focada no emagrecimento? Ótimo. Porém, se você quer tá focado em emagrecimento, mas você tá com vontade, muita vontade de comer alguma coisa, você vai comer com atenção plena, com consciência, tá? Sem exagerar, se agrada um pouquinho o lado que gosta de comer, sem desagradar o lado que quer emagrecer, sempre esse equilíbrio, tá? Só que isso, eu sei, é reprogramação mental, é processo, tá? Tem pessoas que a parte das emoções, da mente, tem que ser trabalhado muito a fundo, muito profundo, na verdade todos nós, né? A minha mudança, eu falo que já tem 4 anos aí que eu comecei, né? E até hoje tem coisas para mudar, para melhorar. Então é processo. Tem pessoas que querem fazer um tratamento, quer ir uma consulta, por isso que eu não trabalho mais dessa forma, né? Só com programa fechado. Vai uma consulta e quer resolver o problema em uma consulta. Gente, a tua mente, as suas crenças, os seus sabotadores vêm desde quando você nasceu. Não vai resolver, não vai adiantar você querer resolver isso num tempo curto, limitado. Você vai resolver apenas o problema o quê? O problema do hábito, tá? Mas surge uma ansiedade, surge algo que você não sabe lidar, eu tenho certeza que volta pra trás,
tá? Então a gente tem que aprender a organizar a nossa vida, a gente tem que aprender a se priorizar, tá? E a questão da ansiedade também que eu queria falar, que eu até deixei anotado aqui, a pessoa acaba tendo uma antecipação catastrófica. Eu explico muito bem isso na jornada, viu, gente? Antecipação catastrófica negativa, né, entre aspas, aí, uma antecipação negativa sobre o futuro, tá? E aí o que acontece quando eu fico ansiosa, estressada, nervosa? O que acontece com o meu corpo? Meu corpo vai liberar o quê? Cortisol, certo? Então o meu corpo vai liberar cortisol. E aí esse cortisol vai desregular as funções metabólicas, né? Eu vou inchar, tá? Normalmente a gente acaba inchando. E pode aumentar a glicose. E o que vai acontecer no sistema da fome? A grelina vai cair, tá? Deixa eu só confirmar aqui. Aliás, a grelina aumenta, que é responsável pela fome, a leptina cai e a serotonina cai também. Então, o que significa esses nomes estranhos, Tatiane? Então, quando a grelina cai, a minha fome aumenta, tá? Então, quando meu corpo libera... então, quando eu fico nervosa, estressada, ansiosa, meu corpo libera cortisol. Então, se eu não comer nada, eu já posso engordar por esse fato, por esse motivo. Então, fiquei nervosa, o que acontece? A grelina cai, o corpo libera cortisol, minha grelina cai, minha grelina aumenta, minha leptina cai, minha serotonina cai. Então a minha fome aumenta, a minha saciedade diminui, que a leptina é responsável pela saciedade, e a minha sensação de prazer e bem-estar, que acontece também, cai também, porque a minha serotonina também vai cair, tá? Então vocês percebem que o estrago está feito. Por isso que tem algumas pessoas, gente, que seguem a dieta, alimentação bem legal, bem balanceada, pratica exercício, só que são pessoas esponja, tá? São pessoas que absorvem. Para com esse negócio de síndrome da boazinha, viu, gente? Eu sei que a gente tem que ser boa, mas a gente tem que ter o equilíbrio aí também, porque às vezes você vai virando aquela esponja, né? Você vai deixando de ser essência para poder agradar o outro, tá? E aí o que acontece? Você vai absorvendo, né? Vai absorvendo, a pessoa fala alguma coisa, você não gosta, você absorve. Outra fala outra, você também absorve, você guarda, você guarda, você guarda. O que vira isso depois? Doença. Você vê que a pessoa explosiva, ela faz mal para os outros, certo? Só que assim, para a saúde normalmente não afeta não. Já pessoas que acabam guardando, absorvendo, né? E tá tudo bem, não tô aqui para julgar ninguém, mas só tô aqui para ajudar vocês. Essas pessoas acabam o quê? Elas acabam depois tendo um monte de doenças, tá? Então aprender a não absorver, né? Aprender a expressar um pouco mais, não precisa ser reativo, explosivo, né? Sempre o meio do caminho, mas ao mesmo tempo é muito importante você conseguir conseguir expressar e não absorver quem diz que o outro é mais importante que você, né? A única coisa que tem que ser mais importante que a gente, que é mais importante, independente da crença, da religião, né? É Deus, certo? Para quem não acredita, o universo, mas assim, isso que tá lá em cima, mas agora para nós tem que ser nós, não adianta ser o outro, certo? E aí, gente, o que acontece? Como resolver isso, Tati? Né, Tatiane? Como resolver isso? Então, gente, já que eu ficando ansiosa, triste, estressada, nervosa, meu corpo vai liberar cortisol, vai fazer essa bagunça que eu acabei de falar para vocês, se eu aprender a meditar, a respirar, aprender a tirar as pessoas, os problemas de cima de mim, se eu aprender a me priorizar, se eu aprender a respirar para não explodir ou para não absorver, tá? Vou ensinar o exercício da respiração para vocês. O que acontece? Se eu aprender isso,
né? Se meu corpo, ele vai começar a vibrar em quê? Se eu começar a sentir alegria, amor, se eu começar a sentir gratidão. Quando a gente tá negativo, pode ver que a gratidão tá lá embaixo. A gente não tá sentindo gratidão. Se eu começar a vibrar em frequências elevadas, né? O que vai acontecer? Meu corpo vai liberar o quê? Neurotransmissores, vai liberar dopamina, serotonina, eu vou ficar feliz, eu vou ficar bem, eu vou ficar em paz. Tem motivo para eu ficar descontando as minhas emoções na comida? Não tem, tá? Não tem motivo para eu descontar as minhas emoções na comida. Gente, eu tô olhando para as duas câmeras, viu? Então, gente, é isso, tá? Então não tem motivo para eu descontar as minhas emoções na comida. Então você precisa aprender. Eu vou passar esse exercício rapidinho aqui que eu quero que vocês façam junto comigo, da respiração, tá? E eu vou pedir mais uma vez para vocês assistirem a GED, a Jornada do Emagrecimento Definitivo. Vai estar disponível apenas até amanhã, tá? À meia-noite a gente fecha, ninguém mais assiste, tá? E tudo isso que eu estou falando é trabalhado no programa Emagreça Definitivamente, no PED, tá? Tanto presencial quanto online também. E ontem nós abrimos o carrinho do PED online, já fazia um bom tempo que estava fechado. Nós decidimos fazer esse lançamento, abrir o carrinho, tá? Do programa, do PED. E antes de eu passar as técnicas, eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele, tá? Então, gente, o programa PED online, hoje eu vou focar nele. Ele tá com mais de 70 videoaulas, tá? E essas aulas foram gravadas com todas as técnicas de programação, reprogramação da mente. É trabalhado aí autoestima, amor próprio, é trabalhado a dualidade de você querer emagrecer, ao mesmo tempo querer sentir o prazer de comer. É trabalhado a ansiedade no profundo, o vício, a autoimagem, a autoestima, os bloqueadores do emagrecimento. Então é feito toda a reprogramação mental, mais a parte de nutrição também. O objetivo do programa PED é ajudar você a trabalhar os 100% do seu cérebro, não apenas a parte racional, consciente, mas ajudar você também a trabalhar a sua parte inconsciente, que são as suas emoções. Já que 90% do nosso cérebro é emoção, por que eu vou ficar batendo na tecla apenas do racional, tá? Então eu vou lá na emoção, eu trabalho a emoção, reprogramo minhas crenças, trago as questões do inconsciente para o consciente, que o objetivo é esse, é trazer para a consciência, tá? Então o que acontece? Eu consigo reprogramar a minha mente, mas para isso é um processo, não é do dia para a noite, tá? Demora essa reprogramação. Cada pessoa tem uma feridinha no lugar ali que precisa ser ajustado, né? Então, por isso que são aí 10 sessões, tá? Sou testemunho quanto esse PED me ajudou. Gratidão, Elaine! Gratidão! Então, o que acontece, gente? É feita essa reprogramação mental, tá? E também a parte de nutrição, como eu falei. O foco é nutrição? Não, gente. Eu vejo que as pessoas me conhecem muito como nutricionista, né? Eu tenho muita honra e orgulho. Porém, agora a Tati foi para a área do emocional, da parte mais... para lidar com essa parte, tá? Eu tenho a parte de nutrição que eu trabalho, mas o foco principal é trabalhar as suas emoções, porque eu quero que você mude de dentro para fora, igual eu fui mudada, igual eu fui ajudada, como eu falei, né? Quando eu ressignifiquei minha história de vida, eu eliminei 7 quilos em um mês, tá? Então eu quero que você também consiga essa virada de chave de dentro para fora. E olha, a gente tem inúmeros testemunhos aí de pessoas, né? Não é só emagrecimento que acontece, não é só perda de peso, é aumento da autoestima, tá? É você aprender a ter equilíbrio do dar e receber, como eu falei. É você ter equilíbrio também, até de saber falar não para as pessoas, né?
que às vezes você acaba não sabendo falar, não, fala sim, sim, sim para todo mundo, e isso te prejudica. É você aprender a não absorver, é você não aprender a explodir demais também, ter o meio do caminho. Um verdadeiro processo de cura interior. Gratidão, gratidão. Boa noite, Valquíria. Boa noite, Andréia. Valdineia acho que já estava aqui. Então, gente, no programa PED é trabalhado toda essa reprogramação mental, tá? No programa PED online. E aí, o que acontece? Para as pessoas que adquirirem o programa PED online, né? Além disso, tem a comunidade do Facebook que a gente faz lives e tem interação entre os participantes também, tá? Tem os e-books, tem as meditações, tá? Que são 15 meditações que está agora no programa. Os e-books também para ajudar aí na parte de reprogramação e de consciência também, tá? Além disso, quem fechar o programa PED online, e ele é 3 vezes o valor mais barato do que o presencial. Então, gente, quem não pode fazer o presencial, aproveita essa oportunidade, tá? E aí, o que acontece? Quem fechar agora, a pessoa que fechar agora, ela vai ganhar de bônus uma consulta comigo online por causa da pandemia, né? Mas ao vivo, eu e você apenas, para eu descobrir onde é que está o seu problema, onde é que está a sua raiz emocional aí, que a gente pode trabalhar, que a gente pode tratar aí para te ajudar, te dar um empurrão para você emagrecer. Gente, nunca, nenhum curso online, eu compro curso online já fazem 5 anos, eu faço curso online direto, ainda mais agora, ficou com uma facilidade bem legal. Nunca que eu tive essa oportunidade de ter uma mentoria direto com a pessoa que faz. Não tem ninguém que faz isso, tá? E aí o que acontece também? Você tem acesso durante 1 ano ao programa, tá? Então você pode assistir e rever as aulas quantas vezes for necessário, tá? Ah, eu apliquei aquela técnica, vou fazer de novo. Então tem essa oportunidade que eu acho bacana, tá? Equilíbrio de vida, coração e mente, sã, reflete no exterior, equilíbrio define. Gratidão, querida, gratidão, Elaine, tô com saudade. Gente, então é isso, tá? Então se você quiser adquirir, pode falar comigo, eu vou deixar o link, tanto Facebook quanto Instagram, tá? Acho que você tem que aproveitar a chance. Muitas pessoas falam, ah, eu não tenho dinheiro, né? Só que aí eu pergunto, né, pra você, no que você está gastando, investindo, tá? No que você está investindo, está ajudando você a ter o emagrecimento definitivo? Tá? Porque o valor dá um café por dia, né? Por ano, dividindo em 12 vezes, é a mesma coisa, é R$3 por dia, né? O que você poderia economizar de R$3 por dia, né? Para você conseguir fazer esse tratamento, né? Que vai transformar não só o seu externo, mas principalmente por dentro, certo? Então as pessoas às vezes ficam muito ligadas a essa questão, né? E assim, igual eu falo, autoestima, saúde, bem-estar, você se amar não tem preço. Eu falo por mim. Gente, eu investi quase R$500 milhão em estudos e conhecimentos até hoje, tá? Eu não tenho dó, porque eu sei que isso vai me transformar, isso já me transformou. É muito dinheiro, eu sei que é muito dinheiro, mas não importa, se isso tá me transformando e tá ajudando eu a ajudar os meus pacientes, as pessoas, por que não? Certo? Então vamos lá pra técnica, tá? Eu vou ensinar a técnica da respiração, ela é dos Kahunas, tá? É bem facinho de fazer, bem simples. E depois eu vou falar mais um pouquinho aí, então, sobre o emagrecimento, tá? Então você vai inspirar contando até 7, segurar o ar contando até 7 e soltar o ar pela boca contando até 7. Repita o processo agora, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, segura o ar, solte o ar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais uma vez, inspire, segura, solte o ar.
Se quiser repetir, pode repetir, tá? Se você nunca fez, se você não tem, se você não tem um hábito, o costume, né, de você praticar esse exercício, a respiração em si, né? Talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade, isso é normal, mas quanto mais você vai fazendo, melhor vai ficando. O que que acontece quando eu faço esse exercício, tá? Para eu conseguir emagrecer, eu tenho que estar com a mente focada na onde? No momento presente. Se eu estiver presa no passado, falta de perdão, que é onde eu vibrava, ó, falta de perdão, de aceitação da minha história de vida, mágoa, ou na ansiedade, se eu estiver vibrando na ansiedade, né? Que é a antecipação, necessidade de controle, sobre coisas que você não tem controle. Você consegue ter consciência sobre o que você está fazendo no momento presente? Gente, consegue? Não tem como, gente. Tá? Então, por isso que é tão profundo o tratamento de dentro para fora. Você não é apenas você mudar os hábitos ali por um período, pronto, acabou. Não, você tem que sair. Se você estiver lá no passado, você tem que vir pro presente. Se estiver lá no futuro, você tem que aprender a ficar aqui, ter paciência, soltar para as coisas acontecerem, tá? Então, você vem para o momento presente, certo? Conecta ao momento presente através do exercício da respiração. E na hora que você faz isso, antes de você se alimentar, antes de você comer, o que que acontece? Você tem consciência. Então, se você estiver ansiosa, estressada, você faz isso, repete várias vezes. Quanto mais estressado, mais tem que fazer, né? Repete, respira, e aí você faz ele, você vai ver que vai te dar uma calma ali no momento presente, para você ter consciência do que você está fazendo, tá? Você pode até comer em excesso, mas você vai comer com consciência, tá? Então assim, a primeira vez ali você foi, a segunda vez vai começar, não, peraí, né? Tá certo isso? Tá? Gratidão, Beth, gratidão. A meditação, tá? Ajuda muito a reprogramar as nossas crenças, como eu falei, a nossa mente. Se você quer fazer 3 meditações, estão muito boas, de verdade, gente. Elas mexem mesmo. Participa da jornada até amanhã meia-noite. Tem 3 meditações lá para você. A meditação dos vícios alimentares, que faz uma reprogramação e você reconecta com a sua infância, tá? Se sentir, faz mais de uma vez, tá? É importante você voltar lá atrás e fazer essa meditação, porque às vezes a raiz sua tá lá na infância. A meditação da ansiedade, para você vai ver o quanto que você melhora o seu nível de ansiedade com aquela meditação. Se você tava no nível 10, eu tenho certeza que para baixo de 4, 3 vai melhorar, não tem como. E assim, e a última meditação, que é a meditação para você aprender a se priorizar, né? Que é o que eu falei ali, que tá muito vinculado à raiz do emagrecimento de dentro para fora, não apenas externamente, né? Então, para as pessoas que nunca meditaram, né, tem que ter paciência mesmo, e principalmente para os ansiosos, mas o que eu falo é pratica, tem que praticar sempre aí, porque você vai conseguir liberar neurotransmissores, tá? Então, vai melhorar aí a sua parte, vai diminuir o seu cortisol, como eu falei, e você vai sentir uma sensação de paz, de alegria, de bem-estar. E para quem não pratica, é interessante começar com as guiadas. Então, na jornada tem as 3 aí, meditações guiadas, tá? Que mais que eu tenho que falar? Alimentação saudável, vou só dar uma pinceladinha rapidinho. A gente tem os alimentos, e para quem ainda não baixou, tem um e-book gratuito meu que fala sobre isso, como alimentar as minhas emoções, tá bem completo, tá? A gente tem uns alimentos que interferem no nosso humor, então não é só a questão
de meditar, tal, a gente tem que saber o que a gente ingere também, isso é importante também. Então, os alimentos que normalmente atrapalham, né, eu não vou aprofundar porque senão não vai dar tempo, a gente já tá com 50 minutos de live, tá? Mas os alimentos que atrapalham são alimentos ricos em aditivos, conservantes, corantes, excesso de, no caso, glutamato monossódico, esses alimentos aí, eles prejudicam as nossas emoções, tá? Eles prejudicam aí o nosso, por exemplo, o glutamato, que é encontrado em temperos, caldos de carne, eu ia falar o nome, ele pode dar hiperatividade, ansiedade e depressão, tá? Então, são os alimentos normalmente industrializados. Aí, então, quem quer se aprofundar, baixa o e-book lá que tem todo o conteúdo. E os alimentos benéficos para as nossas emoções, que vai ajudar eu emagrecer, né? Não, além de tudo que eu falei, mas que vai ajudar eu ficar bem internamente também, tá? São os ovos. Esses alimentos, eles liberam neurotransmissores, normalmente eles são ricos em triptofano, que vai ajudar no aumento da serotonina e outros também. Então são os ovos, grão de bico, abacate, chocolate 70%, sem exagero, é positivo. Que mais? Pimenta, semente de girassol, abacaxi, aveia, banana, grão de bico eu já falei, né? Que mais? Verdura verde escura, ômega 3, tá? São alimentos que a gente não pode deixar de faltar na nossa alimentação se a gente quer ter o emagrecimento de dentro para fora, certo? E a vitamina D, que ajuda não só na questão das nossas emoções, eu gosto muito de falar da vitamina D, mas ela ajuda a prevenir mais de 30 tipos de câncer, ajuda a prevenir doenças autoimunes. Nessa pandemia a gente percebeu que os médicos ficaram um pouco mais atentos, né? Porque pela questão da prevenção, da imunidade que ela fortalece, tá? Então é importante aí tomar 15 minutos. O que é vitamina D, né? Gente, pode perguntar, viu? Porque às vezes eu acho que eu tô falando, todo mundo tá sabendo. Então é sol, tomar 15 minutos de sol todos os dias, das 10 às 4, sem protetor. 15 minutinhos, não é o dia inteiro, tá? Senão também não é legal, certo? Então é uma opção bacana também. Outra coisa que ajuda no emagrecimento é o funcionamento do nosso intestino corretamente, tá? Mais de 90% da nossa serotonina é produzida no intestino, então vai dar aquela sensação de bem-estar, de prazer, de alegria, tá? Então se eu tô com o intestino preso, eu fico enfesada mesmo, literalmente, tá? E o que acontece? Meu intestino fica preso, eu reabsorvo estrógeno também. E aí, para as mulheres, acaba acumulando um pouco de gordura abdominal, tá? Então, é importante regular isso. Lá no e-book tem lá tanto a parte dos alimentos laxativos, o que ajuda, o que prende, o que solta, então é bem legal para vocês lerem, tá? Laine, saudade também. Lúcia, boa noite, entrou aqui também. Que mais? Exercício, o exercício físico